A futura esposa do meu filho quer que eu a acompanhe ao altar e diga num discurso que a amo como uma filha, mas ela quer que eu a trate como uma filha de maneiras erradas. Eu, com 41 anos, tenho 2 filhos com minha ex-esposa de 42, um filho chamado John de 22, e uma filha chamada Sally de 20. Estou casado novamente com minha esposa de 28 anos. Tenho uma relação muito próxima com meus filhos. Meu filho está noivo de Alice. Ela parece simpática, mas tem sido um pouco insistente, tentando criar um relacionamento comigo e com minha esposa, embora também seja um pouco desajeitada com ela. Alice não é próxima de sua família. Nos contou muitas histórias do porquê, e embora algumas de suas queixas não pareçam terríveis, não me cabe julgar, e além disso, não vivi a situação dela, então não posso saber realmente como foi. Tentamos ser acolhedores, mas ela forçou sua presença em algumas tradições familiares onde não teria sido convidada, e em algumas nas quais ninguém de fora da família específica teria sido. Ela começou a chamar Sally de irmã desde que eles namoravam há apenas alguns meses. Tem uma estranha relação de irmã-cunhada com minha esposa, e o que menos me agrada, quer que eu seja como um pai para ela. Não porque tenhamos nos conectado nem nada do tipo, somos pessoas muito diferentes. Não digo isso de forma negativa, apenas digo que não se baseie em como nos damos bem ou algo similar. Meus filhos e eu temos uma tradição quando vêm para casa. Colocamos o papo em dia no meu escritório antes de irem embora, o que agora é ainda mais importante para eles porque embora se deem bem com minha esposa, ainda não querem ter conversas pessoais na frente dela. Alice perguntou se podíamos conversar, e depois que expliquei a tradição John me pediu que o fizesse, dizendo que ela nunca teve uma conversa carinhosa com o pai dela. Chegamos a um acordo. Ela não seria incluída na tradição, mas eu me juntei a eles para um café e a deixei falar. Então ela começou a me chamar de pai. Eles nem estavam noivos ainda. John me chamou de lado e me implorou para ceder nisso. Me falou que eu sempre fui o pai que ela sempre quis ter e que só queria isso. Disse que ela chorou ao nos ver, a mim e a Sally juntos. Ela me dá abraços aleatórios e me diz que sou um pai sortudo. Não gostei, mas me senti mal, então concordei. Ela quer que eu a acompanhe ao altar e que dance a valsa de pai e filha. Não quero acompanhá-la ao altar, e além disso, ando de bengala, então dançar é difícil para mim. No meu próprio casamento dancei apenas 2 vezes. John está me implorando para fazer isso, preferencialmente a parte do corredor. Eles vieram no domingo e estávamos conversando. Eu pensava em abordar o assunto quando Alice entrou sem bater perguntando se ele tinha me contado. Perguntei do que se tratava. John disse que ela queria que eu dissesse algo sobre ter uma segunda filha agora em meu discurso e como eu a amava. Apenas olhei para ele. Ela me perguntou se eu faria, se caminharia com ela ao altar e dançaria como faria para Sally. Ao que respondi que claro. Ela gritou que também era minha filha, e eu lhe disse que nunca seria a mesma coisa. Sally é minha filha de verdade. Tentei explicar que falaria dela como uma feliz adição à família e o quão feliz me faz ver John, o que achei que era um bom acordo. Mas ela começou a chorar. John se desculpou e eles foram embora, mas ele me ligou quando chegaram em casa quase me implorando para fazer isso. Eu sou o errado porque não quero mentir e dizer que a amo ou que ela é minha filha. Atualização. Eu planejava escrever isso antes, mas a vida se intrometeu de uma maneira muito positiva em alguns aspectos. No entanto, algumas pessoas me pediram atualizações e hoje tenho um dia de folga. Então aqui vai. No Dia das Mães meus filhos e seus parceiros vão visitar minha ex-esposa. Acontece que minha ex-esposa e Alice estão muito mais próximas do que eu imaginava. Ela a chama de mãe, o que é parte do que está acontecendo aqui. Além disso, aparentemente minha ex-esposa tem incentivado isso. No Dia das Mães estavam conversando sobre o casamento e aparentemente toda vez que Alice se referia a mim era como pai. Meu filho aparentemente disse a ela para parar, o que levou a gritos. Alice dizia que merecia ser minha filha, e minha ex-esposa dizia que ela tinha razão. Meu filho dizia que eu estava tentando e que ela deveria ser realista sobre as coisas. E Sally dizia a ela que eu só tinha uma filha, o que foi aparentemente uma resposta a Alice que lhe disse que como minhas filhas deveriam estar unidas. Segundo meu filho, Alice estava chorando. Segundo Sally, ela estava chorando e gritando. Chutou algo antes de ir para o quarto. Sally me contou que desabafou com minha ex-esposa, mas não quer me contar o que realmente foi dito. Mas conhecendo Sally, posso imaginar que foi uma tempestade. Por volta das 2 da manhã recebi uma mensagem de texto do telefone da namorada de Sally dizendo: Alice é realmente ótima, ela não tem sido perfeita, mas você deveria dar uma chance a ela e aprenderá a amá-la. Vi quando acordei. Tentei responder, mas ela me bloqueou. Então liguei para Sally, mas elas estavam dirigindo. Mais tarde, quando pararam na minha casa, já que fica no caminho e minha filha gosta do meu licor e da minha comida, me contaram o que havia acontecido na noite anterior. No final pedi para falar com a parceira dela sós, perguntei se eu tinha feito algo para incomodá-la. Ela pareceu confusa. Eu disse que ela tinha me bloqueado. Ela verificou o telefone e viu que sim, tinha me bloqueado. Mostrei a mensagem, mas já não estava no telefone dela. Nesse momento falamos com Sally e a pusemos a par, e nenhuma das duas estava feliz com a situação. Alguns dias depois John e Alice chegaram sem avisar. Não é algo que costumamos fazer nesta família, mas tudo bem. Eu estava cozinhando salmão, não demora muito. Cozinhei mais 2. Minha esposa serviu enquanto eu fazia as bebidas. A noite foi cheia de Alice tentando falar sobre o casamento e John tentando mudar de assunto, mas Alice não permitia. Falamos sobre logística porque estou os ajudando a conseguir alguns bons descontos através de contatos profissionais. Quando finalmente ela disse, estava falando com a mamãe, ela disse que você pode me acompanhar ao altar e ela fará a dança, ou você pode dançar e ela me acompanha. É sua decisão.
mas você precisa escolher logo. Reiterei que não podia dançar. Ela tentou argumentar que eu tinha dançado um pouco no meu casamento, mas deixei claro que aquilo era diferente, e também que não me sentia confortável a acompanhando ao altar. Ela ficou chateada e disse: "Mamãe me ama. Por que você não pode me amar?" Me senti mal, mas não podia mentir. Apontei que ela tinha John, minha ex-esposa e amigos. Tinha pessoas que a amavam. Ela disse: "Mas fora sua ex-esposa, esses não são meus pais." Eu respondi: "Eu também não sou." Ela estava muito emocionada. Então minha esposa e eu demos a ela alguns minutos para se acalmar. Mais tarde fiquei a sós com meu filho que parecia exausto. Ele me disse que o problema era que depois do Dia das Mães Alice ligou para Sally e continuava dizendo que ambas eram minhas filhas, que não podia estar perto de uma, mas não da outra, e que eram elas contra mim. Nesse momento Sally explodiu e disse tudo o que pensava. Coisas foram ditas. John teve que desligar antes que a situação piorasse, mas parece que Alice ficou abalada com o que aconteceu. O novo problema é que Alice decidiu na cabeça dela que eu não estava dizendo o que realmente pensava e que só fazia isso por causa de Sally. Ele me disse que cuidaria disso, mas não cuidou. Agora começo a receber mensagens de texto de Alice a cada poucos dias agindo como se tivéssemos um relacionamento secreto que Sally não conhece. Ela até se chama de minha filha secreta e ri disso. Ela convidou minha esposa para almoçar dizendo: 2 das 3 garotas dele saindo juntas. Ela até começou a usar a pressão de aparecer em eventos, como um churrasco recente, para criar uma certa imagem. Me abraça mais e me segura. Quer tirar fotos só comigo ou com minha esposa e eu, mas sempre com algumas fotos só comigo para depois publicá-las com legendas que não me agradam. Minha esposa está especialmente chateada com a forma como ela se comporta com ela. Acho que Alice surpreendeu minha esposa com planos para o Dia dos Pais que tiveram que ser cancelados, mas mesmo assim ela se intrometeu no dia. Minha esposa tem um grande coração e cede quando Alice fica emocionada. Perguntei ao meu filho se ele estava chateado comigo e ele disse que não, só desejava que fosse diferente. Disse que estava tudo bem, mas se preocupava que ele e Sally não estivessem. Foi então que segui o conselho de algumas pessoas e sugeri aconselhamento pré-matrimonial. Ele me disse que falaria sobre isso. Alice insiste que Sally vá à prova do vestido dela. Essa loja deveria cobrar para ver a possível briga real que está por vir, porque Sally já não tem filtros. Eu disse a ele que Sally a ama muito e que falarei com ela, mas por agora tudo está sendo muito estressante para todos. Alice está enlouquecendo minha esposa com suas ideias sobre o que minhas garotas deveriam fazer. A mim, ela me enlouquece com o conteúdo de pai e filha. Ontem à noite ela me enviou um e-mail com 3 estilos de danças de pai e filha e opções de músicas, então não me sinto mais respeitado nem ouvido do que antes. Nós 6 mal estivemos na mesma sala para deixar as coisas se acalmarem desde o Dia dos Pais, que foi ótimo até se tornar um desastre. Desculpem por isso ser tão longo. Com toda essa loucura está a versão resumida. É para nos encontrarmos na sexta-feira. A namorada de Sally e eu temos uma aposta sobre o quão mal isso vai dar. Então, sigamos em frente. Espero que vocês, pais, tenham tido um dia menos dramático que o meu. E por acaso, alguém sabe quão grave é o crime que preciso cometer para entrar no programa de proteção a testemunhas? Só curiosidade. Edição. Me perguntaram sobre a mensagem falsa do telefone da namorada de Sally e se consegui confirmar se foi Alice. Não acho que seja possível confirmar, mas o telefone dela estava onde Alice teria tido acesso. Segundo Sally, Sally pediu para ser ela a contar-lhe. Isso é uma loucura, mas com tudo o que está acontecendo, esqueci de perguntar a ela o que aconteceu. Tenho que ligar para ela mais tarde. É engraçado, mas até você sentar e escrever tudo, não percebe o quanto há. Só parece que é uma coisa atrás da outra. É uma pena porque no começo nós realmente gostávamos dela, minha filha, minha esposa e eu. No início ela era interessante, com interesses diversos. Viajou muito para a idade dela. Até mesmo eu e ela tínhamos alguns gostos musicais em comum. O problema foi quando ela decidiu que queria isso. Sua personalidade mudou e ela começou a se tornar insistente, mudando de assunto para o que ela queria se fossem temas que lhe interessassem. Era como se tudo ficasse em pausa até que cedêssemos, o que não fizemos. Então ela não seguiu em frente. Alguém disse que o programa de proteção a testemunhas é para grandes crimes e não para crimes que eu pudesse cometer, que o melhor seria fingir minha morte. Você tem um bom ponto sobre o programa de proteção a testemunhas, além de que eu tinha pensado em experimentar atividades como velejar e mergulhar em águas cheias de tubarões sem rastreadores de localização. Atualização 2. Recebi pedidos de atualizações sobre minha situação, e enquanto desfruto de um mojito refrescante e minha esposa de um mojito sem álcool, a vida parece boa e é o momento perfeito para divertir o mundo com minha dor e o drama familiar. Além disso, um primo meu que aparentemente lê estas histórias e conhece minha situação, deu-me o argumento convincente de: cara, você não pode deixar as pessoas em suspense. E como posso discutir com um argumento tão sólido? Peço desculpas pelo quão longo ficou, muita coisa aconteceu. Com toda essa confusão acontecendo, quase esqueci de mencionar a melhor parte, a gravidez da minha esposa. A gravidez da minha esposa vai bem, mantê-lo o mais livre de estresse e mimada possível tem sido meu foco. É uma experiência tão diferente desta vez, tanto pelo quanto mais envolvido posso estar quanto pelo relacionamento muito melhor que tenho com minha esposa em comparação com o que eu tinha com minha ex. Minha filha Sally tem sido ótima, até mesmo sua parceira tem sido fantástica, ajudando com o quarto do bebê ou a levando às consultas quando não posso. Minha esposa não sabe porque é uma surpresa, mas meu filho tem construído um berço para o bebê, modelado a partir do que fiz para ele e sua irmã, para mostrar seu apoio à minha esposa.
Meu filho é um bom homem e continua sendo ele mesmo, só que tem um ponto fraco por Alice, o que nos leva à parte do filme onde o Godzilla aparece e começa a destruir prédios. Então, convoquei uma reunião de família com meus filhos para falar sobre a situação. Disse a John que sua irmã só estava participando das atividades relacionadas ao casamento que ela queria e que as tentativas de fazê-la se sentir culpada precisavam parar, que isso estava afetando o relacionamento dele com sua irmã. Sally ficou feliz por eu ter dito isso, já que não queria ser ela ter que dizer mais uma vez. Eu disse a ele que se não parasse as mensagens de Alice eu a bloquearia com uma explicação honesta e direta. Conversamos sobre muitas coisas. John parecia entender, mas alguns dias depois eles insistiram em vir conversar. Sally e eu decidimos que colocaríamos tudo para fora. Então todos comemos em nossa casa. Alice começou imediatamente a falar sobre coisas da festa do bebê, e eu disse a ela que era precisamente isso que queríamos tratar. Expliquei que entendia que ela estava tentando preencher um vazio, que achava que estava ganhando um pai, uma segunda mãe e uma irmã. Disse a ela que ainda era possível, mas que ela tinha que começar a nos ouvir. Disse que pelo bem da família daríamos a ela um novo começo se ela aceitasse que dali em diante respeitaria nossos limites. Minha filha não adorou essa ideia, mas ama o irmão e estava disposta a tentar. Alice tentou dizer que como estávamos começando de novo poderíamos definir como seria o relacionamento e ser simplesmente uma família, mas dissemos a ela que não estávamos prontos para isso, que tinha que acontecer organicamente. Ela ficou chateada porque sou mais próximo da parceira da minha filha, o que é verdade, mas simplesmente nos damos bem, e que ela merecia por ter tentado tanto. Minha filha disse algo sobre tentar coisas que realmente queremos. Alice correu para o banheiro e John correu atrás dela. Depois de um tempo fui ver o que estava acontecendo e pude ouvi-la repetindo: "Não é isso que eu queria." Minha esposa, minha filha e sua parceira saíram para o pátio para lhes dar privacidade e tentar salvar a noite. Depois de um tempo recebi uma mensagem dizendo que elas tinham ido embora. No dia seguinte falei com meu filho. Ele me disse que conversaram mais ao chegar em casa e que ela entendeu. Por algumas semanas as coisas ficaram bem, as mensagens pararam, exceto por uma ou outra pergunta sobre o casamento já que a data se aproximava. Ela parou de pressionar minha esposa e Sally, e pensamos que ela estava nos envolvendo menos no planejamento do casamento por respeito, já que de qualquer forma só conseguiram o local por aquele preço graças aos meus contatos profissionais e sabem que eu estava disposto a ajudar, mas não interessado em planejar, embora eu seja bom na organização de eventos. Mas então recebi uma ligação do local do casamento me dizendo que o cartão que usei para o depósito havia sido recusado. Este é um cartão específico que uso para compras grandes por causa dos pontos de milhas, então eu essa liceia que tinha um limite alto. Foi assim que soube que mudaram a data para 2 meses depois, apesar de eu tê-los informado que ainda perderia grande parte do dinheiro porque estava muito perto da data. Fiquei furioso. Quero dizer, tive sorte financeiramente, mas não sou do tipo que deixa depósitos não pagos como se não fosse nada. Liguei para meu filho, disse que precisava que ele viesse para casa, só ele, mas os dois vieram. Quando chegaram abri a porta e ela começou com um papai. Acho que apenas respondi com "isso não pode ser real", e me dirigi à mesa. Alice teve a audácia de perguntar sobre o jantar. Minha resposta não foi nada educada, deixando claro que não era por isso que estavam ali. Esperava que meu filho não mentisse para mim, então perguntei o que estava acontecendo com o local do casamento. Ela começou a falar sobre detalhes do casamento, mas meu filho a interrompeu para me dizer que haviam adiado o casamento porque minha ex-esposa não poderia comparecer devido a uma cirurgia e que não tinha me contado porque estava juntando dinheiro para cobrir a perda e que acabará de avisar os convidados. E foi aí que Alice abriu a boca. "Temos mais tempo para trabalhar na nossa dança." Nesse momento minha esposa chegou em casa, e enquanto a levava para o quarto Alice disse isso. Com minha esposa grávida comigo respondi calmamente: "Tenho sentimentos diferentes sobre isso e vou elaborá-los em breve", ou algo do tipo. Então, acomodei minha esposa, levei água para ela, coloquei para ela ouvir covers sinfônicos de músicas populares e voltei para a mesa. Disse algo como: "Você está completamente sem noção. Você tem prestado atenção?" Deixei claro que estava farto dessa bobagem. Todos nós estávamos, e perdi um pouco as estribeiras perguntando se ela não tinha ouvido da última vez porque a cabeça dela estava em outro lugar. Ela ficou em silêncio. Que som maravilhoso. E ela me olhou enquanto eu sem filtros explicava o que Sally e eu pensávamos do nosso tempo com ela e suas tentativas de nos forçar a amá-la sem sequer nos ter conhecido. Ela começou a chorar e se levantou gritando: "Então, para que foi tudo isso?" John perguntou o que ela queria dizer com isso, e ela começou a se alterar. Estava frenética e disse que se referia ao adiamento do casamento. Tudo isso foi uma jogada. Minha ex-esposa e ela decidiram que se eu tivesse mais tempo poderia mudar de ideia. Aparentemente minha ex disse a ela para não se preocupar com o dinheiro porque estou cheio da grana. Ela sempre foi amargurada porque ganho muito mais agora do que quando éramos casados, como se isso fosse por despeito, em vez de pelo rumo que minha carreira tomou. Acho que ela fez isso de propósito sinceramente. Mas não só ela me contou essa mentira, ela e minha ex também disseram isso a John. Ele estava arrasado, repetindo para mim: "Você mentiu", enquanto ela tentava virar a situação, mas ele estava desabafando tudo que tinha defendido e acobertado por ela, e como ela mentiu para ele também. Ela ficou na defensiva, culpando minha ex por dizer coisas a ela e a mim por ser teimoso. Gritou: "Por que não posso simplesmente chamá-lo de pai?" E finalmente depois de tanto tempo ouvi John responder:
porque ele não é a merda do seu pai. Ela começou a chorar e mencionou algo sobre ele ter sido quem lhe disse que poderia me chamar assim, mas ele respondeu que tinha dito a ela várias vezes para ir com calma. Ela começou a soluçar e foi sentar-se na cadeira, mas calculou mal e acabou caindo no chão. Aprecio o humor físico para quebrar a tensão, então admito que ri, cobri minha boca com minha bebida. Isso levou a muito mais soluços. Disse a eles que precisava verificar minha esposa. E enquanto saía ela repetia, eu só quero que ele seja meu pai também. Saí e ele a estava levando para a porta e se desculpou. Eu disse que não precisava. Eles foram embora. Ele veio alguns dias depois e me disse que tiveram uma longa conversa em casa. Ele até perguntou se ela teria saído com ele se não existisse a possibilidade de ser parte da família. Ele acreditou nela quando ela disse que sim, mas ela admitiu que eu também era uma grande razão. Eu era o tipo de pai que ela sempre quis. Meu relacionamento com Sally era o que ela sempre quis, e a forma como ela disse isso fez duvidar se ela o amava por ele mesmo. Conversamos sobre terapia de casal, como a mãe dele e eu tentamos, e embora não nos tenha salvado, nos deu clareza e uma voz imparcial. Mencionei que ambos gostam de vir a mim, mas não posso ser imparcial, e se eles realmente estão tentando, tem que fazer isso de verdade. Alice me enviou uma mensagem perguntando se eu sugeria terapia. Respondi com, importa, se John quiser. Ela perguntou por que eu era tão mal, que queria saber o que eu pensava, e eu apenas disse que John é o homem cuja opinião deveria importar mais para ela. Eles brigaram por causa da mensagem. Ela aceitou a terapia e o casamento foi adiado. Então, eles estão em terapia. Ele disse que ela está se esforçando, mas obviamente não sei os detalhes. Ela está pressionando para que Sally e eu vamos a uma sessão com ela, mas Sally disse que não queria ouvi-la sem filtros, e eu não estou interessado. Ela deixou Sally em paz, parou de me enviar mensagens, exceto por algumas perguntas gerais que incluem tentativas de se aprofundar. Minha esposa ainda passa tempo com ela de vez em quando. Ela está muito focada na gravidez, mais do que eu gostaria, mas essa é a decisão da minha esposa. Então, é assim que estamos. Desculpem o texto longo, mas o álcool me torna um péssimo editor. Edição. Depois de ver a sugestão aqui sobre a tóxica ser minha ex, enviei uma mensagem para John há uns 40 minutos sugerindo que ele cobrasse da mãe dele. Isso é realmente horrível. Ela tentou prejudicá-lo tentando aliená-lo quando nos separamos, mas não tinha feito algo tão extremo como isso. John disse na terapia que estão discutindo a influência da mãe dele, embora compreensivelmente não quisesse entrar em mais detalhes. Meu filho está furioso com a mãe dele. Acho que agora ele a vê mais como Sally a vê. Eu realmente não esperava que minha ex-esposa usasse Alice para me atacar. Sei que ela está ressentida, mas não fazia algo tão mesquinho como isso há anos. Meu filho está furioso com ela e aparentemente minha filha a destruiu na frente dos amigos dela. Pagaria para ter visto isso. Pelo que entendi, ela arrasou completamente. Meu filho descreveu como um fatality do Mortal Kombat, mas como se continuassem atacando o personagem para que ele pudesse experimentar os outros fatalities. Minha filha tem um jeito com as palavras. Atualização 3. Me disseram que eu deveria fazer atualizações aqui já que muitas pessoas pediram. E para falar sobre o que aconteceu no dia dos pais e na casa da mãe dele, estive extremamente ocupado nestes últimos meses, mas estou aproveitando meu desemprego temporário e lembrei desta conta devido ao recente drama do Dia de Ação de Graças. Farei uma atualização e depois contarei o que aconteceu antes. Ah, e para quem fez a piada de que Alice finalmente conseguiu que eu dançasse, isso me fez rir, compartilhei com a família. Meu tempo tem sido dedicado principalmente a cuidar da minha esposa, tenho a tendência de mimá-la, eu sei. Vamos ter um menino. Estamos muito emocionados, embora nenhum de nós tivesse preferência por gênero. Criei ambos os sexos e ambas as experiências foram maravilhosas. Agora estamos discutindo nomes. Quem vamos homenagear? Achava que tudo estava tranquilo, mas recentemente encontrei minha esposa chorando e descobri que estava enganado. Dado quão ocupado estive com o trabalho e sabendo minha esposa que eu estaria livre este mês, ela manteve isso em segredo. Aparentemente Alice vinha pressionando por um dia de ação de graças este ano. As coisas tinham estado calmas com Alice. Meu filho disse que a crise do casamento a fez acordar e que a terapia vinha ajudando, mas então aconteceu isto. Pelo que entendi, enquanto John tem falado menos com a mãe devido a tudo o que aconteceu, Alice fez o contrário. Segundo o que minha esposa me contou, Alice apareceu um dia com minha ex-esposa. Minha esposa desconfia profundamente da minha ex-esposa devido às mentiras que ela espalhou sobre meu casamento, dizendo que ele terminou porque eu teria tido um caso com minha atual esposa, enquanto ainda era casado com a ex. Apesar de não ter havido infidelidades e a passagem do tempo torna impossível que tivéssemos tido algo naquela época. Antes que alguém pergunte, minha ex-esposa não acredita realmente que houve infidelidades. Não falarei sobre isso porque sei que soaria parcial. De qualquer modo, minha esposa viu pelo aplicativo das nossas câmeras quem era e ligou para minha filha. Aparentemente ambas estavam me escondendo coisas porque eu estava trabalhando em turnos de 18 horas e não queriam que eu me encarregasse de mais nada. Gostaria que não tivessem feito, mas agradeço o gesto. Tenho muita sorte de ter pessoas tão carinhosas ao meu redor. Minha filha ligou para a mãe dela e disse algo que as fez ir embora rapidamente. Ela não me disse o que foi, mas sorri quando perguntei. Liguei para John, mas ele estava lidando com algumas mais notícias do trabalho, então apenas estive lá para apoiá-lo e deixei o resto de lado. No dia seguinte Alice voltou, desta vez sozinha. Minha esposa viu que era ela e perguntou o que queria da porta. Alice disse que queria se desculpar. Minha esposa deixou entrar, ela é boa demais. E depois de uma conversa agradável, Alice perguntou sobre a possibilidade de reunir toda a família para o Dia de Ação de Graças. Minha esposa disse que claro. Alguns dias depois em nosso grupo de chat estávamos discutindo detalhes. Quem traria o quê? E Alice pergunta o que mais é preciso. Eu disse que John já tinha se comprometido com
com algo, e ela perguntou o que minha ex-esposa deveria levar. No tempo que conheço Alice, nunca fiz uma piada tão intencional e engraçada, então perguntei o que ela queria dizer, e ela mencionou o comentário de toda a família. Minha filha e eu perguntamos o que a fazia pensar que contávamos com a ex como parte da família. Ela respondeu: ela é minha família. Não tenho um pai que me ame, só uma mãe, e minha mãe merece estar com a família no dia de ação de graças. Sally respondeu: bom, então vamos sentir sua falta e a do John. Alice perguntou como ela podia dizer isso. Sally perguntou como ela podia ser tão estúpida. John disse para não chamá-la de estúpida, e eu disse que estava tudo bem, mas não havia forma de ela pensar que minha esposa incluiria a ex quando disse família. E então, isto é tão estúpido. Ela usa o telefone do meu filho para adicionar minha ex-esposa ao grupo de chat. Depois a ex nos agradece pelo convite e pergunta o que pode trazer. Enquanto eu estava escrevendo, minha filha foi mais rápida e perguntou à ex o que ela pensava que estava fazendo, sabendo que não era bem-vinda, mas disse de uma maneira menos educada. Minha esposa escreveu: eu não pensava que ela estava incluída quando você disse família. Alice respondeu que a ex não ia como parte da minha família, mas da dela. Sally deu uma lição na ex-esposa, mãe de Alice por afinidade, já que não fala muito com ela, e disse à minha ex-esposa que se ela fosse Sally não iria. Mencionei que nunca houve a possibilidade de minha ex vir e disse que entendia se Alice e John quisessem ir à casa da mãe dele para que ela não ficasse sozinha. John escreveu: os planos não são definitivos, aviso vocês. Desde então ele me disse que não vai à casa da mãe, mas queria dizer Alice primeiro. Tudo o que consigo pensar é no comentário: não tenho um pai que me ame. Porque isso significa que ela continua me vendo como um pai, eu acho, só que um pai negligente. Mencionei isso ao meu filho e ele me disse que também notou e havia comentado isso na terapia, já que a família é um tema frequente, embora obviamente eu não saiba os detalhes. Nossa, pensei que isto seria breve, mas foi muita coisa. Entrarei nas histórias malucas mais tarde se houver pessoas que peçam. Não sei como isto funciona em termos de alguém ver, mas foi bom desabafar. Edição: para os que perguntam se conversamos com ele e eu, junto com a irmã dele, tivemos uma conversa séria pouco depois que tudo explodiu. Parece que foi isso que inspirou tanto a exigência dele por terapia quanto a decisão de colocar o casamento em pausa. Agora ele consegue ver Alice com mais honestidade. Sua irmã mencionou algo sobre Alice ter semelhanças com a mãe dele, o que seriam palavras de briga vindas de qualquer outra pessoa, e vi aquele temperamento que raramente aparece, mas depois ele ouviu porque claramente dedicou tempo para pensar sobre isso. Eu nunca tinha considerado isso. Tenho orgulho de ter filhos mais inteligentes do que eu. Sei que meu filho não parece um gênio nestas postagens, e faz sentido nesse aspecto, mas profissionalmente ele é brilhante. Ela expôs o raciocínio dela com todos os detalhes. Ele ouviu porque, embora não gostasse de nada, ela era sincera. Algo parece ter clicado, porque desde essa conversa ele tem sido diferente com ela. Eu simplesmente não estou deixando minhas esperanças aumentarem demais. Atualização 4. Não tenho tempo para elaborar muito agora, mas estou tão animado que tinha que compartilhar isto. O dia de ação de graças foi tão ruim que meu filho terminou o noivado e agora vai ficar em nossa casa enquanto decide o que fazer a seguir. Ele chegou no domingo à noite exausto e me perguntou se podia usar o quarto de hóspedes. Conversamos por algumas horas. Agora entendo um pouco mais porque ele se sentiu preso, mas ele percebe que se ela não enxergar os próprios problemas, ele não pode ajudá-la com eles. Neste sábado vou levá-lo e a irmã dele para um dia divertido, só para relaxar e aproveitar. Ele parece tão cansado e só precisa de um pouco de diversão. Embora as coisas estejam um pouco bagunçadas, parece que ele está tomando uma direção mais saudável para si. As pessoas aqui têm sido incríveis e genuinamente parecem estar o apoiando, o que eu aprecio muito. Só queria compartilhar esta boa notícia. Boas festas, especialmente as minhas, já que ele disse a ela que ela não estava convidada. Atualização 5. A vida tem estado agitada, mas ótima. Recebi muitos pedidos de atualização e as pessoas aqui têm sido realmente maravilhosas, então pensei que deveria compartilhar. Para começar, minha esposa e eu temos um adorável bebezinho do papai dorminhoco que nos tornou tão felizes. Minha esposa, embora um pouco cansada, é a mais feliz que havia em muito tempo. Tive minha licença paternidade e depois vários membros da família se encarregaram de ajudar minha esposa. Meus filhos têm sido incríveis ajudando, e minha filha tem aproveitado muito tempo com o irmão depois de um bom tempo. Não vou dar detalhes porque minha esposa não gostaria, mas direi apenas que ela teve um susto no final da gravidez, o que fez com que meus filhos realmente estivessem lá para ela, e desde então eles têm estado muito presentes. Inclusive, se envolveram na comemoração do Dia das Mães para ela. Minha esposa adora. Ela está realmente sentindo o amor. Meus filhos estão muito bem. A grande notícia é que minha filha e sua parceira estão noivas. Elas têm uma ideia muito clara do que querem fazer e me pediram para acompanhá-las ao altar. Foi um pouco demais para mim. Não sou muito de chorar, mas admito que contribuí para as lágrimas de felicidade que todos tivemos ao nos abraçarmos. Minha filha pediu ao meu filho para ser seu padrinho de honra. Ambas terão um padrinho e uma madrinha de honra, o que me deixa profundamente feliz porque não acho que ele teria sido a escolha dela há um ano. Eles estão definitivamente recuperando o relacionamento deles. Meu filho teve problemas no trabalho devido a cortes federais e teve que mudar de emprego, mas agora está realmente feliz com seu novo trabalho. Usei o dinheiro que havia economizado para o casamento dele e comprei para ele uma viagem de descanso. Com o estresse profissional e pessoal que meu filho havia vivido, ele precisava de uma pausa. Na
Nada de Alice, nem estresse do trabalho, nem família. Acho que somos muito legais, mas passamos muito tempo juntos e pensei que ele também precisaria de uma semana longe de nós. Não foi fácil se separar de Alice. Ela e a mãe dela dificultaram as coisas para ele. Minha ex-esposa tentou se aproximar dele através de Alice, mas meu filho não permitiu, especialmente depois de um chilique público no trabalho anterior dele, um cargo em que suas informações de contato profissional estavam online, o que realmente o envergonhou. Ela não se atreveria a fazer isso com Sally. Nenhum dos meus filhos quer ter nada a ver com ela. Alice fez algumas tentativas dramáticas para reconquistar meu filho, mas ele foi claro com ela. Ela está fora da vida dele, e meu filho está visivelmente mais relaxado. Ele está morando em um lugar novo, perto do novo trabalho. Inclusive mencionou recentemente que está começando a sair um pouco mais. Há alguns meses uma jovem entrou para nossa empresa. Ela é muito simpática, divertida e atraente. Nosso trabalho inclui recepções e eventos sociais, então tive a oportunidade de conhecê-la um pouco e ela parece divertida. Ela mencionou algumas vezes que está solteira e que gostaria de sair, então perguntei ao meu filho se ele se importaria se eu desse o número dele a ela caso ela estivesse interessada e ele concordou. Eles saíram algumas vezes. Não parece ser o grande casal, mas quando ele falava sobre o quão atraente ela era, pude ver que ele estava gostando de conhecer novas pessoas, o que sinceramente, era tudo o que eu esperava. Isso lhe deu ânimo para sair novamente e ele recuperou um pouco da confiança. Então, aconteça o que acontecer, para mim já foi um sucesso. Então, as coisas estão realmente muito boas e vai haver casamento. Tenho ajudado a planejar, claro, com as ideias delas. Sinto que superamos algo juntos. Agora estou aqui transbordando de alegria. Nosso pequeno, o próximo casamento e meu filho sorrindo constantemente de novo. Realmente agradeço a todas essas pessoas maravilhosas e todos os seus bons conselhos e bons votos. A vida é muito mais fácil agora. Bebês exigem tempo, mas não trazem drama. Atualização 6. Por que me pediram para contar o que aconteceu no dia de ação de graças? No dia de ação de graças fomos minha esposa e eu, ele e sua parceira, alguns amigos dos meus filhos que não têm muita família e foram basicamente adotados quando todos eram adolescentes. E John, ele só queria tranquilidade e pensava que Alice e a mãe dela estavam comendo com o grupo delas. Aproximadamente uma hora depois a campainha começou a tocar insistentemente. Olhei pelo olho mágico. Minha ex-esposa e Alice estavam lá. Alice tinha uma travessa de macarrão com queijo, e minha ex-esposa por algum motivo carregava um saco de fast food, mas o segurava como se fosse sua contribuição. Chamei meu filho e pedi que ele cuidasse delas. Ele abriu a porta e a mãe dele disse olá, tão amavelmente. Tentou passar, mas ele a deteve. Alice disse que toda a família deveria estar junta, e meu filho disse a ela para parar e pedir um minuto com elas. Eu entrei e contei a todos, preocupado com a reação de Sally. Ela se levantou, marchou até a porta, abriu e simplesmente descarregou sua raiva. A parceira dela estava logo atrás, mas estava gravando um vídeo com o celular. Foi algo como: que merda te deu, sua manipuladora maluca. E simplesmente anos de raiva acumulada foram vomitados em forma de palavras sobre minha ex-esposa e Alice, e depois novamente sobre minha ex-esposa. Minha ex-esposa ficou tão irritada que gritou: calha a boca, pegou a travessa com o macarrão com queijo e a jogou no chão, suponho que esperando que se quebrasse, mas só fez um barulho estranho e estava intacta, embora parecesse trincada. Todos ficaram em silêncio e ela pegou. Admito que ri disso. Então intervi. Minha risada começou a irritar minha ex-esposa, mas meu filho interveio, não gritando, mas firme. Ele disse a ela que não é Aliceia se queria ter algo a ver com ela, mas que se ela não recuasse a resposta seria um não definitivo. Ele olhou para Alice e perguntou por que ela continuava fazendo isso, como se ainda não tivesse entendido. Com isso ele disse a ela: qual é o seu problema, de verdade? Estou te perguntando. Ele apontou o que havia dito a ela versus o que ela continuava fazendo. Ela começou a soluçar, virou-se, deu um tapa na minha ex-esposa e correu para o carro, e foi embora deixando minha ex-esposa lá. Ela teve a cara de pau de rir, dizer que aquilo foi um exagero, e pedir ao meu filho para levá-la para casa. Meus filhos disseram a ela que ela não podia nem usar os aplicativos de transporte deles. Ela continuou discutindo para entrar. Apontei que era um bairro seguro e que havia um parque por perto onde ela poderia esperar. Sei que foi mesquinho, mas disse: espere, quero ajudar. Então, fui à cozinha, peguei uma colher, voltei, enfiei no macarrão com queijo e disse a ela que assim poderia comer enquanto esperava. Meus filhos riram, então os mandei para dentro para que a situação não piorasse ainda mais e saí. Fechei a porta atrás de mim e deixei claro que ela não deveria voltar, e disse algumas outras palavras escolhidas a dedo. Ela claramente ia gritar, então apontei que era um bairro tranquilo e que isso provavelmente chamaria a polícia. Ela saiu tropeçando e não a vi desde então.